Fala turminha, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos para mais uma aula de Ciência em Casa. Hoje com um tema específico, alavancas. Turma, aqui já conversou um pouquinho de alavanca em algumas aulas atrás, porém hoje nós vamos destrinchar muito bem esse assunto. A alavanca é um tipo de máquina simples e essas máquinas por si só são definidas na física como máquinas que auxiliam ali no nosso dia a dia e que elas facilitam a força necessária para deslocar ou mover um determinado objeto. Alavancas por si só, elas foram uma das primeiras máquinas simples a serem descobertas e o seu grande descobridor foi Arquimedes, certo? Arquimedes diz, me dê uma alavanca e um ponto fixo que moverei o mundo. Certo? E por que é importante nós entendermos um pouquinho de alavancas? Porque elas estão presentes em muitos objetos do nosso dia a dia, certo? Toda vez que for pensar em alavanca, é muito importante agora que vocês tenham esses três pontos bem claros para entender a nossa parte prática, é que toda alavanca, ela conta com três requisitos. O primeiro deles é o ponto de apoio. Que é o ponto fixo, que vai estar a nossa haste e o local ali, o ponto fixo que ela vai estar apoiada, certo? Vale ressaltar que o segundo requisito é a força potente. E o que é essa força potente, professor? É a força necessária para deslocar a força resistente, certo? Que é o terceiro requisito. Professor, não estou entendendo. Vamos lá, vamos por partes. O que é a força potente? É a força necessária para deslocar a força resistente. O que é a força resistente? A carga, o objeto, aquilo ali que você tem interesse que desloque, perfeito? Para ficar bem claro isso e nós entendermos os três tipos de alavancas que existem, eu vou propor o seguinte experimento que irá precisar dos seguintes materiais. Primeiramente, uma vassoura, isso mesmo, uma vassoura, um rodo, qualquer um desses objetos, certo? Um cabo de madeira, de preferência, e do tamanho bacana, tamanho grande. Segundo, uma cadeira, certo? Terceiro requisito importante e fundamental, uma sacola plástica, dessas de mercado, com peso, com alguma carga. Não precisa ser muita carga não, pessoal, certo? Você vai colocar alguns ursos de pelúcia, alguns objetos, algo simples. E aqui o último requisito, que é muito importante, duas tampinhas plásticas, duas tampinhas de refrigerante, e fita adesiva. Certo? Dessa maneira nós vamos montar o nosso experimento e nós vamos ver os três tipos de alavanca. Na realidade, nós vamos ver dois tipos de alavanca com essa estrutura e o terceiro eu estarei ali mostrando de uma maneira diferente. Perfeito? Então vamos lá. Primeiramente, nossa cadeira. Precisaremos deixar essa cadeira aqui no local. Deixa o professor mensurar aqui para como vai ficar, certo? E nessa cadeira nós vamos colar as duas tampinhas com o auxílio de uma fita adesiva. A que distância? Uma distância que você consiga encaixar o cabo da vassoura entre as duas tampinhas. As duas tampinhas, que pode ser também duas borrachas, dois objetos, elas vão ter como função impedir com que o cabo de vassoura fique, sambando na nossa cadeira. Ele é muito mais uma questão ali para deixar ele paradinho no lugar, perfeito? Então ali, com o auxílio de uma fita adesiva, o professor vai recortar aqui uns 4 pedacinhos de fita, já será suficiente. De preferência fita crepe, porque ela fixa bem. E
não tem risco de estragar a cadeira ali do seu papai, da sua mãe, e evita ali uma bronca que a gente fez, talvez, né? Vamos lá. Aqui, ó, bota aqui. Vou fixar uma tampinha, certo? Mais um pedaço de fita aqui. Fixei uma tampinha, vou fixar a outra tampinha. De tal maneira, turma, deixa eu conseguir ver aqui, ó. De tal maneira, perceba, duas tampinhas fixas aqui, ó, na haste da cadeira, na base da cadeira, certo? Vamos testar aqui, ó, consigo encaixar meu cabo de vassoura tranquilamente, ele não fica sambando, certo? Não fica dançando, ótimo. Então, primeira parte executada. Segunda parte. A nossa sacola plástica com alguma carga. Não precisa ser uma carga muito grande não, turma. No caso aqui do professor, ó, ele está utilizando uma lata de panetone, certo? Que tem alguns biscoitinhos de cães aqui dentro. Então é uma carga tranquila, certo? O professor vai colocar ela aqui dentro. E ó, vamos pegar e passar o nosso cabo de vassoura por dentro dela, deixando nesse primeiro momento a sacola perto aqui da parte que a vassoura vai, certo? Então, como primeiro exemplo, nós vamos utilizar uma alavanca interfixa. E o que é uma alavanca interfixa, turma? É o seguinte, ó, coloquei ela aqui, certo? Perceba, primeiro ponto, o ponto de apoio. Onde que está o ponto de apoio? Está aqui, ó, o cabo de vassoura apoiado bem ali entre as tampinhas que nós já fixamos. Ali é o ponto de apoio. Qual que é a força potente? A força potente é essa aqui que a mão do professor está executando. Ó. É a força que o professor tem que aplicar, aqui, ó, na vassoura, para que a força resistente, que é a carga aqui, a sacola plástica com o peso, se desloque. Então perceba, ponto de apoio, força potente, força resistente. Por quê? Porque a resistência e a carga que eu quero mover, ela é resistente a essa força que eu estou aplicando. Muito importante do princípio da alavancagem, turma. Existe uma relação. Quanto mais distante a força resistente, a força potente é aplicada, quanto mais distante ela está do ponto de apoio, mais fácil é você mover essa força resistente, essa carga. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Vou pegar, deixei aqui no alto, vou pegar aqui, ó. Opa, deixa eu colocar aqui. Vou apoiar aqui, ó, com o meu dedinho, ó. Ó, com o meu dedinho, ó. Consigo erguer tranquilamente a carga. Vou fazer o mesmo procedimento, só que em vez de aplicar a força aqui, eu vou aplicar a força aqui, ó. Ou melhor, bem aqui pertinho do ponto aqui, ó. Ó. É um pouco mais difícil, é muito mais difícil na realidade, turma. Por quê? Porque existe uma relação física entre a distância, certo? E a força aplicada. É uma relação que tu fala que é inversamente proporcional. Quanto maior a distância, menor a força necessária para mover, certo? Quanto menor a distância, maior a força necessária. Tal prova que aqui, ó, mais uma vez, ó. Opa. O dedinho o professor consegue, ó, mover essa alavanca. Se eu for tentar aplicar a mesma força aqui, ó, é muito mais difícil. Perfeito? Isso então é um exemplo de alavanca interfixa, certo? Um exemplo agora de alavanca interresistente. A alavanca interfixa, muito comum você ver aí, ó, em gangorra, por exemplo. As gangorras de parques de diversão, as tesouras também são exemplos de alavancas interfixas que estão no nosso dia a dia. Agora, uma alavanca interresistente. E qual é a diferença dessa alavanca para a interfixa? O professor vai pegar essa sacola aqui, ó, com a carga e vai puxar um pouquinho aqui, ó,
vai deixar aqui no meio e vai colocar agora essa parte aqui. Perceba o que está acontecendo agora. Turma, nós temos o ponto de apoio, certo? A força potente e a força resistente. Numa alavanca interresistente, nós temos ali ó, a força resistente entre o ponto de apoio e a força potente. De tal maneira, então, ó, turma, que quando eu aplico essa força, a força potente está nessa direção, a força resistente nessa direção. De tal maneira, então, que essa é uma alavanca de classe 2, ou uma alavanca interresistente, certo? Também contém os 3 pontos que são fundamentais, perfeito? E da mesma maneira, também, turma, ela segue a ideia do ponto de apoio. Quanto mais próximo, mais difícil, quanto mais afastado, mais fácil. Exemplos de alavancas interresistentes no nosso dia a dia. Carrinho de mão. Sabe aquele carrinho de mão que a construção civil usa diariamente? É um exemplo de alavanca interresistente. Certo? E a terceiro tipo de alavanca que existe, professor? O terceiro tipo de alavanca, nós vamos pegar aqui, ó, o professor só vai deixar esse aqui de lado, que é a alavanca interpotente. E essa alavanca interpotente está aí, ó. Você tem duas no seu corpo. Nosso braço, turma. Alavanca interpotente, o que acontece agora? Vou apoiar aqui, ó, a lata na minha mão, certo? Ponto de apoio é o cotovelo do professor, certo? Ponto de... Qual que é a força resistente? É a força aqui, ó, que a gravidade e a lata estão exercendo na palma do professor. E a força potente? A força potente está aqui, ó, no antebraço do professor, para manter essa força resistente aqui, certo? Então, o que acontece? Quando você ó, faz esse movimento, ó, o que acontece? O seu braço ele está realizando uma alavanca interpotente, onde nós temos o ponto de apoio, a força potente e a força resistente. A força resistente aqui, ó, nesse sentido, a força potente nesse sentido. Olha lá, mais uma vez, ó. Opa, opa, certo? E também leva em consideração o ponto ali, as ideias dos 3 pontos principais e quanto mais distante, mais fácil. Exemplos de outras alavancas interpotentes no nosso dia a dia, pinças, por exemplo, turma, pinças, cortadores de unha, certo? Gostaram da aula? Gostaram dessas curiosidades e desse experimento? Já pensou chegar para o teu papai e para tua mamãe e olha aqui que eu aprendi hoje. Vamos mostrar os 3 tipos de alavanca que existem. Muito legal, né, turma? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo aí fotos e vídeos de vocês aplicando a alavancagem aí no seu dia a dia. Perfeito? Grande abraço, professor André. Tudo melhor para vocês sempre e até a próxima aula.